Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém neste sábado, dia 2 de abril de 2022, sejam todos bem-vindos, Shabbat Shalom. Meus amigos, começa hoje a morte do dólar. Eu sei que para muitos esta afirmação e este título parecerá um tanto demasiado, quem sabe até fake news, dirão alguns. Bem, o título e a afirmação não querem dizer que o velório será amanhã. Quer dizer apenas que começa hoje. O precedente está dado. E podemos ver lá na frente, quem sabe, de fato, o esfarelamento do dólar e do euro. Mas eu já falo sobre isso. Antes quero mandar um grande abraço para o senhor Toné Freitas, da cidade de Barra Longa, Minas Gerais. O seu Toné tem 86 anos e não perde um vídeo do canal. Grande abraço, senhor Toné, e um abraço a todo o pessoal de Barra Longa, Minas Gerais, e ao Antônio Freitas também, filho do seu Toné. Quero mandar um abraço também para todos os cidadãos que seguem este canal lá em Eunápolis, Bahia. Um grande abraço, Eunápolis, Bahia, especialmente ao Mário Alberto Siqueira. E também um grande abraço para a minha amiga Girlene de Souza, que mandou-me um peru no último Natal lá dos Estados Unidos. Claro que o peru veio em forma de Pix, mas depois ele acabou se transformando, sim, no bichinho de ação de graças. Muito obrigado, Girlene. Deus te abençoe. Bem, então vamos à notícia do dia. Aquilo que parece demasiado está sendo dado como um fato hoje. Vejam, por exemplo, o que disse Vyacheslav Volodin, presidente da Câmara Baixa do Parlamento Russo, ontem. Se vocês querem gasolina, comprem rublos. Já o repórter americano Mike Adams diz o seguinte: a exigência de rublos começa hoje. Não será exigido em todos os contratos de energia, pelo menos não aqueles que já foram assinados. Porém, será implantado nos negócios futuros, nos contratos das próximas semanas e meses, diz a Rússia. Muitas nações europeias, como Alemanha e Áustria, dependem quase que inteiramente do gás russo para alimentar suas economias. O dia em que o gás parar de fluir será o dia em que a economia alemã entrará em colapso, sofrendo danos econômicos irreversíveis devido à falência em massa de empresas alemãs. Alemanha e Áustria, termina o jornalista dizendo, deram os primeiros passos para o racionamento de gás. Já a BBC de Londres acrescenta que a Áustria depende da Rússia para 80% de seu gás natural. Bem, aqui é preciso entender o que está em jogo. O que está em jogo é uma queda de braço de Vladimir Putin contra a nova ordem mundial. Primeiro porque a nova ordem mundial, metendo os pés pelas mãos, achando que poderia, em questão de dias, impor uma única moeda, a moeda global no mundo, encontrou uma forte resistência de Vladimir Putin. Meteu os pés pelas mãos pelo seguinte: cortou a Rússia de qualquer negociação em euro e dólares. Bem, o que isso significava? Significava, claro, um tiro no pé. Porque imagine você, pacato cidadão, que vende o seu produto em real, uma hipótese, e de repente o governo proíbe você mesmo de comprar em reais ou negociar os seus reais. Você está proscrito do mercado em reais. Então o que você fará? Continuará vendendo o seu produto em real? Claro que não. Porque uma vez que receba em real, mas não possa usar o real, quer dizer que você está vendendo o seu produto de grátis, como dizia o Cacete Planeta. Pois foi exatamente isso que a nova ordem mundial impôs à Rússia. Ao cortar a Rússia do mercado internacional de euro e dólar, ela estava dizendo para a Rússia o seguinte: olha,
O gás e o petróleo que nós compramos de vocês será de graça, porque vocês não poderão usar o dinheiro deste comércio, ok? Pois é. O que a Rússia faria então com seus euros e dólares? Queimaria? Jogaria fora? Compraria rublos, claro, mas exigiria, no momento seguinte ou no próximo round, a venda dos seus produtos em rublos, ou então ouro ou Bitcoin, como disse o próprio Vladimir Putin. Bem, isso quer dizer que começava ali uma queda de braço, ou a Rússia volta para o mercado internacional de euro e dólar, porém com um precedente novo, melhor dizendo, de ter uma moeda mais forte do que nunca, o rublo, e dando a possibilidade para que outros países também exijam negociações em moedas nacionais, em suas moedas nacionais. Se a Rússia voltar amanhã ou depois para o SWIFT, para o mercado regular do Ocidente, o precedente já foi dado e, como eu disse no vídeo anterior, onde passa um boi, passa uma boiada. No entanto, se o Ocidente ou nova ordem mundial continuarem irreversíveis, bem aí o que acontecerá é que o dólar se tornará pó mais rapidamente ainda. Foi sim um grande tiro no pé, porque os países que hoje podem recorrer a Estados Unidos para verem a sua demanda suprida em gás e petróleo, não poderão fazê-lo eternamente. Terão que mais cedo ou mais tarde negociar com a Rússia. E aí, aí terão que pagar o que precisam em rublo. E isso todo mundo já está sabendo. Então, quem ganhou de fato esta queda de braço foi Vladimir Putin. Ele interrompeu o processo da nova ordem mundial, da criação de uma moeda única. Porque, repito, o precedente também pode ser adotado por outros países. E se a Arábia Saudita amanhã ou depois disser o mesmo? E a Venezuela, que também é um dos grandes produtores de petróleo, a Venezuela pode simplesmente dizer que só aceita negociar o seu petróleo na moeda russa, porque tem mais mercado, é mais aceita e assim por diante. Pois é, ou então em Bolívar mesmo. Já imaginaram nações comprando toneladas e mais toneladas da moeda super desvalorizada da Venezuela? Pois é, ela deixará de ser tão desvalorizada assim. O Ocidente deu um tiro no pé, mas continua abrindo outras frentes de batalha contra a Rússia. A Rússia impediu, até o momento, que os seus ativos se tornassem produtos gratuitos no mercado internacional. Mas é só nisso, por enquanto, que a Rússia está vencendo. Lá nos Emirados Árabes Unidos, essa semana, começou o Fórum Econômico Mundial sobre o Governo Mundial, versão 2022. E o seu criador, Klaus Schwab, disse logo na abertura o seguinte: a cúpula de governos mundiais, como um lugar, deve ser um lugar para os governos irem além do gerenciamento de crises. Disse também, em tempos de crise, o papel dos governos é mais importante e mais relevante do que nunca. Até aí parece interessante. Ele está se referindo aos governos nacionais. Que bacana, né? Será que eles estão dando um passo atrás nesse quesito? Não, espere. Fazendo referência à eterna crise de escolha dos globalistas, mudança climática, Klaus Schwab disse que os desafios globalmente interconectados exigem respostas globais e colaborativas em um nível supragovernamental. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: olha, nós queremos a colaboração dos governos mundiais, dos governos nacionais. De que forma? De que eles abram mão de suas próprias demandas, prerrogativas, interesses e façam parte desta agência maior. Ou seja, que passem
todo o seu poder de decisão para mim, minzinho, Klaus Schwab. Bem, assim já está fazendo o Canadá. Coincidentemente ou não, a abertura deste Fórum do Governo Mundial, o governo canadense está aprontando mais uma. Diz a exposição diária que o governo do Canadá anunciou um novo grupo consultivo de especialistas em segurança online como próximo passo para impor a censura e regular a internet. Em 30 de março, o ministro do Patrimônio canadense, Pablo Rodrigues, e o ministro da Justiça e Procurador-Geral do Canadá, David Lametti, anunciaram um novo grupo consultivo de especialistas em segurança online como próximo passo no desenvolvimento de legislação para lidar com conteúdo online prejudicial. O grupo consultivo de especialistas será mandatado pelo governo do Canadá para fornecer aconselhamento sobre uma estrutura legislativa e regulatória que melhor aborde o que o governo do Canadá considera ser conteúdo online nocivo. Nós já conhecemos bem essa história aqui. Aqui, alguns grupos de checadores, como por exemplo o Sleep Giant, foram elevados à categoria de censores. Eles estão autorizados a dizer o que é nocivo e o que não é. Nós conhecemos isso. Só que no Canadá a diferença é que isso já será uma ação de governo para os próximos dias. Claro que Justin Trudeau, é um aluno da escola de Klaus Schwab, então ele já recebeu o recado. É preciso agora ir para a 4ª revolução tecnológica, que não é outra coisa senão o controle absoluto sobre a população através da lavagem cerebral e também, claro, da censura. Bem, aqui eu preciso fazer um parênteses. Eu fui muito impactado na minha infância por algo que eu vi do saudoso pastor Davi Miranda. Eu lembro que começo dos anos 60, meu avô comprou uma televisão. Era uma das primeiras televisores aqui no município de Toledo. Foi uma das primeiras, para assistir à Copa do Mundo de 1970. E lembro também que o meu avô colocava bombril na ponta da antena interna para melhorar a imagem. Aquilo também foi impactante, bombril na ponta da antena, eu sou desse tempo. Só que na escola eu ouvi perto da cantina alguém que escutava um radinho exatamente numa pregação do pastor Davi Miranda, que dizia com todas as letras o seguinte: o diabo entra pela antena da televisão, passa pelo tubo e atinge a sua mente, você que está aí sentado diante da televisão, e o seu cérebro passa a obedecer o comando do diabo por causa da televisão. Claro que aquilo foi muito impactante. Eu não deixei de assistir televisão naquela época. Gostava, por exemplo, imensamente de uma série chamada National Kid, um herói japonês que virava um gigante, coisas de japoneses, gigante para lutar contra o Godzilla. Só que vez ou outra lembrava-me das palavras de Davi Miranda: o diabo entra pela antena de televisão. O problema é que naquela época os canais, os poucos que haviam, tinham suas programações independentes. Então o diabo, talvez ouvindo o pastor Davi Miranda, resolveu criar uma força corporativa, colocar todas as emissoras sob o seu comando. Não bastava ter apenas o domínio da antena e do tubo da televisão, era preciso dominar todo o conteúdo. Pois bem, a 4ª revolução industrial é exatamente essa. Hoje, não importa o canal que você está, você ouvirá a mesma notícia,
as mesmas críticas e os mesmos comentários. É uma lavagem cerebral massiva, como nunca houve antes. Os poucos que acordaram acabam entendendo que toda esta informação faz parte de um grande esquema de comando, de comandar a humanidade, que ela tem apenas uma única opinião. Bem, esses coitados são proscritos, porque basta citar um canal alternativo de informações e todo o público, já com a devida lavagem cerebral, estranhará profundamente. Onde você ouviu essa notícia? Pois é, não foi na grande mídia, claro, porque toda ela fala apenas de um único assunto. Você pode mudar de canal quantas vezes quiser, a Globo, o SBT, a Bandeirantes, a Rede TV, enfim, todas elas estarão dando sempre a mesma notícia, sempre com o mesmo viés, claro. Então, quando alguém é demonizado em todas as redes. E quando alguém é santificado em todas as redes. Mas se de repente um Zé Mané como eu começa a dizer o seguinte: olha, não é bem assim, aquele que é pintado de demônio não é exatamente o demônio. E aí, bem, aí aqueles todos cooptados rasgam as vestes, rolam no chão, cobrem-se de cinzas e nos desprezam. Você está por fora. Pois é, só que tem um detalhe. A quarta revolução não é apenas a massificação da informação, é também o controle. Hoje muitas televisões captam tudo o que dizemos e também o que fazemos por imagem. Então estamos de fato no filme, no livro 1984, somos os personagens desse filme ou desse romance. Nós estamos sendo vigiados 24 horas por dia. O pastor Davi Miranda tinha razão, o diabo entrou sim pelas antenas de televisão e hoje nos controla a todos. Fecho o parênteses. Bem, o que está acontecendo lá nos Emirados Árabes Unidos é esta tentativa desesperada do diabo em continuar dando as cartas, lavando os cérebros humanos, claro, e colocando-nos todos contra a Rússia nesse momento. Mas é só um jogo. A Rússia, no momento, é um entrave, mas é um entrave acidental. Só que, como disse, abre um precedente. E o primeiro deles pode ser esse. O dólar. A morte do dólar pode sim criar inúmeras moedas nacionais por aí, o que vai totalmente contra o projeto da nova ordem mundial. E quem sabe, amanhã ou depois, o verdadeiro cristianismo volte à cena e destrua a outra parte do projeto diabólico. Vocês bem sabem qual é. Por enquanto é isso. Não esqueçam, amanhã um vídeo sobre profecias, mais um vídeo, o 8º, sobre estudo de profecias. Eu vou falar da besta tecnocrata que surgiu aí em relação ao livro de Daniel, mas só para membros. Se você não é membro, torne-se membro. R$ 2,99 por mês, ou R$ 6,99 por mês, ou R$ 7,99 por mês. Você escolhe se quer ajudar o canal, pode pagar R$ 6,99 ou R$ 7,99. Se quer apenas ter acesso a este curso a um menor preço possível, R$ 2,99, o que não é praticamente nada. Porém, R$ 2,99 em reais, ainda não em rublo. Até depois.